Olá, estamos de volta com a nossa programação ao vivo aqui direto da Agenda Acadêmica. Você que acompanha a UniTV está vendo que a gente traz aqui convidados. Estamos aqui no bloco F do campus de Gragoatá, na Faculdade de Economia. E agora quem eu convido para conversar com a gente é a professora Fabiana Leta. Tudo bem, professora? Fabiana Leta é da AGIR, da Agência de Inovação da UF, que é também parceiro da UniTV, né? Professora, como você tem visto a agenda acadêmica? Que trabalhos vocês trazem para cá? Boa tarde. Antes de tudo, eu agradeço o convite da UniTV. A UniTV é uma grande parceira da Agência de Inovação. A agenda acadêmica desse ano, nós fizemos uma série de atividades, dentre elas a Tenda da Inovação, né, que foi realizada ontem na Escola de Engenharia, uma tenda que foi montada exclusivamente para essas atividades, e o programa, que é o programa de bolsas de iniciação e inovação, que a gente tem o seminário de iniciação à inovação, que hoje está se encerrando, né, na verdade, uma fase, que é a segunda fase, que é de avaliação dos 10 melhores trabalhos do PIBIT e do PIB Nova. Eu vou pedir para você explicar melhor para a gente a Tenda da Inovação, né, que foi ontem. Teve um desafio que integra também alunos de ensino fundamental, médio, graduação. Fala mais para a gente, por favor. Pois é, o Desafio Inovação é uma idealização do Programa de Educação Tutorial Engenharia Mecânica, do qual eu sou tutora, então a gente realiza junto com um grupo de alunos. Ele foi idealizado inicialmente apenas para alunos de graduação e aí, na ocasião de eu estar, o fato de eu estar na Agência de Inovação, a gente trouxe essa ideia para a Agência de Inovação e ampliou, né? Nessa ampliação, a gente atualmente trabalha com os alunos de ensino fundamental e de ensino médio também. Então, permanece o desafio para o aluno de graduação, agora fundamental e médio. Então, ontem a gente realizou os três simultaneamente nessa tenda. Os alunos são alunos oriundos de escolas públicas, do Colune e de outras escolas. E foi uma grande festa e uma grande oportunidade para essas crianças também se aproximarem da universidade. É legal, né? A gente tem visto várias atividades aqui na agenda acadêmica, com o pessoal de Química, que já veio aqui também falar, sempre trazendo o pessoal das escolas, né? Acho que eles gostam muito, é prazeroso para eles. Gostam, acho que essa é a oportunidade deles chegarem perto, né, do futuro, né? A gente estimular essas crianças a estudarem, se dedicarem, né, para poderem frequentar a universidade. Então, o desafio, por exemplo, que nós fizemos com o ensino fundamental foi um desafio bem focado no tema da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a gente mesclou ciência, esporte, saúde. As crianças foram desafiadas a cumprirem um jogo em que, para avançar a casa, elas tinham que cumprir determinados desafios. Então, assim, acho que a gente animou bastante as crianças, eles tinham que fazer atividade esportiva. Uma das atividades esportivas que a gente motivou, né, foi que eles fossem desafiados a usar uma cadeira de rodas e subir uma ladeira. Então, a gente também tenta passar uma mensagem de sensibilização para essas crianças em termos de saber das dificuldades do próximo, né, e reconhecerem isso. Eu acho que isso também é importante. Então, eles não só são motivados a fazer alguma inovação, mas numa forma lúdica, numa forma de brincadeira e também aprendendo. Eu ia te perguntar, você acabou falando dessa dinâmica mesmo dos alunos, eles criam ali, é um espaço de criação. É um espaço de criação. O do fundamental, essa prova era uma prova que eles tinham que fazer atividades de criação, né? Por exemplo, construir um novo brinquedo, construir uma ponte, com materiais que eram materiais desde palito de sorvete, cola quente, materiais bem simples, né? As criações são bastante originais, bastante interessantes, a gente avalia essa originalidade. Eles eram também motivados a responder um quiz que era com relação a perguntas de ciência, né, de tecnologia, de esporte, e essa parte que era esportiva, que também eles se divertiram bastante. Isso foi com um ensino fundamental, né? Conforme eles foram avançando as casas, né, um jogo mesmo de avançar casas, conforme eles foram avançando a gente pontuava, e aí teve também primeiro colocado, segundo colocado, terceiro. O fundamental a gente fechou nessa temática. O ensino médio, eles foram motivados a fazer também uma criação, também com esse mesmo tipo de material bem simples, coisas que assim, as escolas mesmo podem reproduzir, né? Então, a gente tenta também não usar materiais muito caros, né? Materiais que seriam mais fáceis para manuseio e para acesso a eles. E eles foram motivados a construírem, bolarem, né? Criarem um dispositivo de lançamento de bola num alvo.
né? E aí eles tiveram uma apresentação, os alunos do PET, né, fizeram uma apresentação explicando alguns conceitos de física, né, explicando modelos semelhantes, né, por exemplo, catapulta, trebuchet, estilingue, e baseado nisso eles propuseram lá os modelinhos e construíram. Então, eu acho que o bacana, né, dessa metodologia, dessa dinâmica, é porque não só eles criam, mas eles têm que realizar a criação, né? E na hora não só realizar e o posterior, competir, né, por um prêmio. Né? Sim. E vamos falar agora também das bolsas de inovação. Explica como são as apresentações, são grupos de pesquisa? A Bolsa de Inovação, a Agência de Inovação, ela foi criada pela gente em 2009, né? Em 2010, nós começamos o primeiro programa de bolsas de iniciação à inovação, chamado PIB Nova, que é um programa totalmente financiado com recursos da universidade, via PDI, né? No mesmo ano, a gente conseguiu também iniciar o programa que é do CNPq, que chama-se PIBIT, né? Na mesma linha. E então, a gente começou o programa focado no estímulo à inovação em termos de iniciação para os alunos de graduação desde 2010. Então, a gente hoje está realizando o nosso terceiro seminário, né, de iniciação à inovação. Os alunos, numa primeira etapa, eles fazem a apresentação para um comitê interno, né, comitê formado multidisciplinar, não é um comitê segmentado por área, então a discussão, né, dos trabalhos é uma discussão feita com professores, né, de áreas variadas. Muito nesse sentido, nessa metodologia também é muito na linha de que a gente entende a inovação como um tema multidisciplinar e depois disso eles são selecionados para a segunda etapa. Então, o que está ocorrendo agora aqui, né, no Bloco A é a segunda etapa em que os 10 melhores trabalhos do PIBIT, né, que é a bolsa do CNPq, e do PIB Nova, que é a bolsa da UF, eles estão apresentando agora para um comitê externo. E aí esse comitê externo vai selecionar os 3 melhores trabalhos. Tem um evento muito importante para a gente, um marco bastante interessante, porque como é um estímulo à inovação, esse ano é o primeiro ano em que a gente tem projetos submetidos, apresentados, né, por alunos, sendo apresentados na forma de sigilo, né? Quer dizer, o porquê do sigilo? O sigilo é porque são projetos que estão em vias de patenteamento. Então, a gente está já conseguindo alcançar um dos objetivos que nós desejamos, que é que esses projetos eles viabilizem propriedade industrial para a nossa universidade. Já que você citou, é fácil patentear um projeto? Ele tem que ter um caráter inovador, né? Quer dizer, existe um processo, né, em que a gente tem que fazer uma busca de anterioridade, saber se realmente isso que ele está propondo como uma inovação, como uma invenção, se isso já foi criado ou não. Nós temos na estrutura da nossa universidade, dentro da Agência de Inovação, um escritório, que é o escritório de transferência do conhecimento, né? E a professora Helena é responsável por esse escritório, coordena esse escritório, e lá o que eles fazem? Eles auxiliam o encaminhamento desse processo. Uma vez que se identifique que a proposta é uma proposta possível de ser patenteada, então se escreve o pedido de patente, né? Esse pedido de patente então é submetido ao INPI. Aí correm os trâmites, que são os trâmites nossos aqui do Brasil. Né? E a inovação é sempre um tema muito amplo, assim. Ele não fica só na área tecnológica, né? De repente, os alunos são da área tecnológica, mas tem essa conversa com outras unidades da UF? Na verdade, área assim, médica, você falou da área médica. O nosso principal ativo em termos de propriedade intelectual hoje, industrial, na verdade, atualmente não é nem tanto da área tecnológica e engenharia, ele é muito mais da área de saúde, né? Então, o nosso grupo aqui da área de saúde é o grupo que tem o maior número de pedidos de patente, né, submetidos ao INPI, e se configura também com relação aos resultados que a gente está vendo no seminário de iniciação e inovação. Boa parte dos trabalhos, né, são trabalhos relacionados à área de saúde, né? E a gente, na verdade, procura também motivar que todas as áreas, né, se vejam em inovação, né, e realizem projetos que visem, né, tenham como objetivo novas tecnologias, né, e que futuramente todos estejamos usando aqui na sociedade. Quais seminários ainda falta? Assim, a Agência de Inovação está participando ainda até amanhã? Já teve? Como os alunos podem participar? Pois também? Hoje a Agência de Inovação encerra hoje a atividade com o seminário e amanhã a gente vai na solenidade de premiação
nós vamos estar aqui, né, aplaudindo aí os nossos alunos, né, que tiveram, né, o mérito de ficar no primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas só que dentro da agenda acadêmica a gente ainda tem atividades até amanhã acontecendo, né, por exemplo, na Escola de Engenharia. Sim, eu ia perguntar, na Escola de Engenharia é bem animado, né? Tem de tudo, tem robótica, tem... Bastante animada. A Escola de Engenharia, nós estamos realizando o primeiro congresso, né, de Engenharia, Tecnologia e Meio Ambiente. Esse congresso é o primeiro porque antes a gente tinha o Seminário Fluminense de Engenharia, que se transformou esse ano no congresso. E nós tivemos durante a semana inteira a Semana de Engenharia, que foram cerca de 200, entre minicursos e palestras, atividades realizadas, atividades que também nos dá muito orgulho, porque foram atividades oferecidas não apenas por professores, mas também por alunos e por empresas. Então, muitos alunos, grupos, né, apresentaram palestras, seminários, competições. Eu acho que isso aí demonstra assim, um poder de motivação, né, dos alunos, que os alunos já estão se vendo num período da Semana de Engenharia e da agenda acadêmica, não como um período de férias acadêmicas, mas um período que eles têm que estar aqui aproveitando ao máximo a oportunidade que a universidade vem dando. Sair um pouco até da sala de aula para botar em prática, Importantíssimo, né? Acompanhar também todo esse processo. Bom, professora, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço e você viu que não acabou, né? A agenda acadêmica ainda tem a programação até amanhã, pelo menos. No final de semana também tem mais coisa, né? Fora. E a gente também ainda não acabou, daqui a pouco a gente volta. E já estamos de volta aqui com a nossa programação da agenda acadêmica. Agora conversando com a Beatriz Pinto Venâncio, que é a coordenadora da oficina Teatro e Memória aqui na UF. Ela é do Serviço Social. E fala pra gente um pouco dessa oficina, como ela funciona. Você falou que faz parte de um projeto mais amplo, né, que tem mais atividades. Boa tarde. Isso, boa tarde. A oficina de Teatro e Memória, na verdade, é um projeto de extensão que faz parte de um programa de extensão da universidade. Então, o programa ele é uma coisa mais ampla, ele reúne vários departamentos da universidade, ele é coordenado por uma assistente social, a Maria Carmen Alvarenga, e o programa vai completar 20 anos o ano que vem. Então, ele já existe há bastante tempo e é voltado para a população idosa de Niterói e seu entorno, né? E esse projeto que eu coordeno, que é a Oficina de Teatro e Memória, existe há 14 anos. E a gente trabalha construindo espetáculos com as memórias dos idosos que participam do espetáculo. Já passaram pelo grupo 82 idosos. Atualmente a gente tem 32 frequentando. Então, ontem mesmo a gente apresentou o espetáculo Niterói de Nossas Lembranças, que foi construído com as lembranças, a memória, né, de Niterói do tempo de juventude desses idosos. E só para todo mundo saber, você tem formação em teatro, né? Isso, E como que surgiu essa ideia, essa vontade de trabalhar com a população idosa, de trazer eles para a universidade para produzirem aqui, montarem espetáculos, fazer arte aqui na UF? Eu me aproximei do programa, na verdade, na época, né? O programa UF Espaço Avançado, com esse interesse já de levar um pouco a linguagem teatral para o trabalho lá. Não tinha ainda muita clareza naquela época, 14 anos atrás, como que a gente ia trabalhar isso e, enfim, reunindo esses idosos. O meu interesse era muito grande também na área de memória, que é uma área de estudo minha também. Então a gente juntou a questão do teatro com a memória e aí surgiu essa oficina. E como são as reuniões desse grupo? Eles costumam se reunir sempre, toda semana, produzem juntos? A gente se reúne todas as quartas-feiras de tarde. Todo o processo ele é construído com um grupo. A gente tem já 12 textos construídos que foram apresentados nos mais diversos lugares. E todo o processo é construído coletivamente, é tudo um processo de construção coletiva mesmo com o grupo. Então há um primeiro momento de recolher essas memórias, né? A gente usa exercícios os mais diferentes, ligados, né, aos exercícios de teatro.
para provocar essa memória em relação a algum tema específico. A partir daí, essas memórias são recolhidas e a gente começa a brincar um pouco com essas memórias, com esses fragmentos de memórias, usando em exercícios de improvisação. Então, na verdade, quer dizer, como a gente entende a memória hoje como um processo de construção, né? Os estudiosos de memória falam isso, a memória ela é sempre construída, né? Quando você conta algo, você conta a partir do olhar de hoje. Então, a gente brinca também um pouco com isso, trazendo a memória para a memória de um sendo falada e representada por outro. Então ela vai ganhando, né, teatralidade, ela vai ganhando humor às vezes, ela vai perdendo, enfim, aquele ar às vezes de trauma, né, de tristeza, para ganhar um pouco de teatralidade e ganhar graça em cena. Um outro olhar também, né? Exatamente. Quem participa desse grupo? Como eles costumam ficar sabendo do trabalho do grupo? Eles vêm buscar? Como é esse processo todo? A divulgação, na verdade, do programa UF Espaço Avançado, ela é feita boca a boca. A gente não tem estrutura para fazer uma propaganda maior, assim, porque a gente não teria como absorver um número muito grande de pessoas. Hoje circulam pelo programa UF Espaço Avançado cerca de 350, 400 idosos, em diversas oficinas diferentes, né, em diversos projetos diferentes. Mas é tudo boca a boca. A gente começou na oficina de teatro com 6 pessoas, já teve um momento da gente ter 50 e hoje temos 32. Isso torna mais fácil ou mais difícil esse trabalho? Quanto mais gente, mais difícil, mais né? Difícil. Com certeza, Mas também mais prazeroso, né? Mais legal, né? Exatamente, E bom, você está mais ligada a esse trabalho do teatro, mas tem outras oficinas, né? Fala um pouco pra gente desse trabalho do serviço social, trazendo a população idosa para a universidade. Eu acho que esse é um programa muito caro, né, à universidade. Assim, ele a gente deve olhar para ele assim com bastante atenção, porque é exatamente isso, é trazer, né, para dentro da universidade idosos que na maioria das vezes não pisaram numa universidade, né? Não tiveram oportunidade de experimentar, por exemplo, linguagens artísticas na sua vida, né? Uma vida inteira de trabalho. A gente fez recentemente um perfil com os alunos bolsistas, só da oficina de teatro, que é um pedacinho, né, na verdade, da população que frequenta esse programa. E o que a gente percebe? Né? A maioria mesmo é formada por mulheres. E a maioria de aposentados. Isso significa o quê? Que são mulheres que foram trabalhadoras. Né? E agora estão tendo essa oportunidade de frequentar aqui diversas oficinas, como oficina de memória cognitiva com os professores e estudantes da enfermagem, né, coordenados pela Rose. Oficinas de cidadania com o professor Serafim, aqui do Serviço Social. Oficinas de memória social com a assistente social Carmen. Nós temos também algumas oficinas que elas são coordenadas pelos próprios idosos, né? Algumas oficinas ligadas já dança de salão, algumas oficinas de línguas. Por exemplo, a gente tem um idoso chileno, né, que dá aulas de espanhol para os outros idosos. É um espaço mesmo, então, de convívio, né, também. Eles conhecem pessoas novas, mesmo da idade deles, digamos, às vezes não teriam esse contato fora, né. E quase eu ia passando, você falou que já se apresentaram em vários lugares, né? Fala um pouco pra gente também dessas apresentações, como que são, e já tem alguma programada para um período já próximo? Tem. A gente se apresenta nos mais diversos lugares, tanto teatros formais como espaços, salão, na Praça Araribóia, né, num evento aqui da universidade, a gente já se apresentou, numa oficina, numa tenda, né, uma vez aqui dentro do campus do Gragoatá, numa semana de extensão, nos teatros mesmo, Teatro Municipal. Na sexta-feira, amanhã, a gente vai se apresentar no Sintuf.
Sintuf está organizando um evento lá sobre envelhecimento e convidou para a gente fazer a abertura amanhã da parte da tarde desse evento e a gente se apresenta lá. E agora em novembro a gente vai se apresentar no Abrigo Cristo Redentor, lá em São Gonçalo. Então, de uns 2 anos para cá, a gente tem se apresentado nas instituições de longa permanência também. Então aproveita e deixa o recado também, é aberto, né, para quem quiser participar da comunidade. Como faz? É só chegar? A gente costuma fazer as inscrições em março, no começo do ano letivo, até porque como é esse processo, né? A gente participa do processo de inscrições junto com o programa Espaço Avançado, que as inscrições são sempre em março. Mas para a gente é interessante também que as pessoas entrem no começo do ano para participar de todo o processo, porque na verdade o objetivo da oficina não é só entretenimento, não é formar atores, né? Mas não é também só entretenimento. É apresentar, por quê? Porque o programa Espaço Avançado, todas as oficinas, todos os projetos que lá estão, eles são atravessados pela questão da cidadania do idoso, né? A discussão da cidadania do idoso. Então, na nossa oficina, a gente faz uma preparação para a apresentação de um bom espetáculo. Então, tem a preocupação com o produto também. Por quê? Porque são idosos e não é porque, são idosos, então pode fazer qualquer coisa. Não, são idosos e vão fazer um excelente espetáculo. E o resultado tem sido satisfatório já há muito tempo. Muito bom. Ontem foi muito bonita a apresentação aqui. Tá certo. Beatriz Pinto Venâncio, coordenadora da Oficina Teatro e Memória, muito obrigado pela sua presença. Obrigada aqui, a você. seu esclarecimento. E você continua com a gente, daqui a pouco tem mais aqui na Agenda Acadêmica da UF. Até já.